Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Esta presidência recebe o requerimento de número 760, que vem assinada pelo presidente da Casa, vereador Júlio César de Oliveira, para inversão de pauta da seguinte forma, senhores vereadores: o item 3 passa a ser o último item da nossa ordem do dia. Portanto, está em discussão o requerimento de inversão de pauta. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está invertida a nossa ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Inivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, eu gostaria, se o senhor me permitir, usar a tribuna para comunicar a minha filiação ao PV. O senhor vai entregar a esta presidência o pedido? Por favor, então. Pode, vereador Val. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem da vereadora Ana Tonelli. Sugerir a Vossa Excelência, se assim entender, que submeta ao plenário que os trabalhos sejam prorrogados por até 2 horas, se necessário. Antes da palavra do vereador Val, atendendo à solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, submeto ao plenário a prorrogação dos nossos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a prorrogação por até 2 horas, se necessário. Com a palavra, o vereador Val, em questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ontem à noite eu comecei a escrever um discurso para falar sobre a minha filiação. E fiz um discurso longo, várias laudas. Aí dormi pensando e me lembrei da fala de Mário Covas. Só existe 2 discursos, o bom e o longo. Aí levantei hoje cedinho e fiz algumas linhas que eu gostaria de lê-las, 5h30 da manhã, e resumi tudo em poucas palavras. Senhor presidente, senhoras vereadores e vereadoras, quero aqui diante de vossas excelências agradecer a Deus e reafirmar o compromisso de servir nossa gente, o povo de Jundiaí. Trago no meu coração os princípios basilares da democracia, principalmente os valores humanos, fundamentais da ética, da justiça, da verdade, da honestidade e da solidariedade. Eu sei que esta postura deve ser e é inescapável de todos os parlamentares desta casa. O quadro que se configura impõe negociação, que já se disse, a suprema arte política. É da natureza da democracia a conciliação em benefício do interesse público. Somos, portanto, peças de um mesmo tabuleiro. Hoje apresento ao senhor presidente Julião, meu amigo, minha carta de filiação no Partido Verde, resultado de compreensão. Um pacto, senhor presidente, entre partidos da base de sustentação do atual governo de Jundiaí, PTB, PPL e PV. Partidos sérios e maduros, que
que tem o sucesso de Jundiaí como objetivo em comum. O desafio é grande demais, senhor presidente, para apenas um partido ou apenas um homem. Por isso, precisamos sempre de união, e esse entendimento é indispensável para alcançarmos este objetivo de uma Jundiaí cada vez melhor. Só assim teremos forças e condições de respostas aos grandes desafios que estão à nossa frente. Proporcionar a Jundiaí a um crescimento autossustentável, respeitando uns aos outros e todo o meio ambiente. Um filósofo disse que a vida pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. A história não é o estanque e nos impõe a entender a herança do passado e rumar para o futuro, sem erros de avaliação. Há pouco espaço para erros, senhor presidente, como também há pouco espaço para revanchismos e políticas de miudezas. Parabéns ao grande grupo que contribuiu para a composição, para o fortalecimento ainda mais de nossa querida Jundiaí. Quero agradecer, em especial, senhor Juca Rodrigues, doutor Paulo Sérgio Martins, os vereadores do PV, senhor Eduardo Palhares, e ainda em especial o presidente do PPL, um partido que nasce forte, junto a essa administração, com o seu quadro de filiados para projeto futuro nas próximas eleições. Portanto, meus agradecimentos ao senhor Ari Castro também e a Dilton Garcia do PPL. Neste momento, senhor presidente, entrego este comunicado de filiação minha do Partido Verde, desde o dia 7 passado. Me honro muito agradecer o tempo que passei com o vereador Marcelo Gastaldo, um companheiro. Continuaremos juntos. E agora também com os vereadores Leandro e Silvio. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras do vereador Val Freitas, agora do Partido Verde. Muito bem, vereador Val. Eu peço à nossa assessoria que já providencie a inscrição do vereador Val Freitas no PV, no nosso painel, e eu recebo aqui o documento de Vossa Excelência dizendo da filiação ao PV. Muito bem, vereador Val. Vamos retomar nossos trabalhos normais, com a inversão de pauta. Quarto item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.962, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 3.901 para prever instalação de pias ou lavabos junto a sanitários químicos portáteis. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o autor, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei número 10.962/2011, que altera a lei 3.901/92 para prever instalação de pias ou lavabos junto a sanitários químicos portáteis. O presente projeto tem como principal objetivo instituir a obrigatoriedade de colocação de pias ou mesmo nos banheiros químicos ou próximos a eles, por parte das empresas que prestam o serviço de locação, possibilitando-se, assim, local apropriado para a higiene pessoal dos usuários. Especialistas em saúde geralmente citam o ato de lavar as mãos como forma isolada, mais eficiente de prevenir a transmissão de doenças. Trata-se de uma medida de controle de infecção que foi espalhada com sucesso pela comunidade. E nós sabemos, senhor presidente, senhores vereadores, a boa higiene em geral, esterilização e desinfecção em particular, juntamente com outros padrões que começaram em hospitais, ficaram amplamente usados em todos os lugares e são comprovadamente em suma importância para a preservação da saúde do cidadão.
Daí a importância de se adotar os banheiros químicos de pias para a higienização de mãos após as necessidades fisiológicas. Então, por isso, eu peço a colaboração dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei, um projeto de lei muito simples, mas que realmente tem a sua forma de agir e a sua forma de levar aquela população que realmente precisa desses cuidados, no qual eu citei nesse projeto de lei. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.962, de 2011, que altera a lei 3.901, de 92, para prever instalação de pias ou lavabos junto a sanitários químicos portáteis. Está em discussão, em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.962. Vamos agora ao quinto item da nossa ordem do dia, o projeto de decreto legislativo da mesa de número 1481, que suspende por inconstitucional a execução da lei 7.369 de 2009, que altera a lei 5.654, para isentar do pagamento de estacionamento rotativo o veículo de pessoa com mobilidade reduzida, o de oficial de justiça em serviço e o de idoso. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, presente projeto de lei, presente projeto de decreto legislativo de minha autoria, que previa a alteração da lei 5.654 para isentar do pagamento de estacionamento rotativo o veículo de pessoa com mobilidade reduzida, o de oficial de justiça e de idosos. Na época foi dado o parecer pelo nosso jurídico, pela legalidade e pela constitucionalidade, adveio o veto foi derrubado, considerando ainda a legalidade e a constitucionalidade, e agora o Tribunal de Justiça novamente veio legislar nesta casa, mantendo o veto do senhor prefeito, porém é de importância a tal discussão sobre esses fatos de isenção. É complicado, eu acho que são pessoas... Os oficiais de justiça, por exemplo, a polícia não, a polícia tem suas viaturas e tal. O oficial de justiça realiza diligências com seus próprios carros, com seu combustível, sem ajuda de custo, sem nada. Os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida, a gente não pode nem atestar essa questão, que são pessoas que realmente deveriam ter essa benesse. Um outro projeto de lei que encaixa nesse aqui meu também, já que não se possa isentar essas pessoas aqui mencionadas, que os estacionamentos rotativos também respondam pelos furtos e roubos de veículo. Ou seja, por que não? A cidade de São Paulo, fugindo um pouquinho dessa mantença aqui do veto do senhor prefeito, ou julgando a favor, já que não se isenta ninguém, por que não ter a responsabilidade desses estacionamentos rotativos, que é um serviço terceirizado, por pagar o furto e roubo e danos de veículos? Então, eu acho que as tendências aqui são complicadas.
muitas, eu não me lembro agora na época que o projeto original não está aqui, muitas cidades já têm esse tipo de legislação. Infelizmente, Jundiaí a Câmara de Jundiaí perdeu mais uma para o Tribunal de Justiça, porém, nós não devemos deixar de lutar por assuntos importantes, por fatos que levem nosso ideal, e aqui era o nosso ideal fortalecer essas pessoas isentando-as. Porém, outros casos já foram julgados, no qual a Câmara teve sucesso. Tem projeto, se eu não me engano, meu, certeza, parece que do Durval, da Marilena também, onde o Tribunal de Justiça manteve a legislação aqui de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, e nada mais resta a não ser votar a favor desse projeto de decreto legislativo. Continua a discussão o PDL de número 1481, com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto que não deveria ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Senhor presidente, essa firma é terceirizada. O doutor Paulo Sérgio foi feliz aqui em suas palavras e na elaboração do projeto. Ele dizendo a respeito da lei que responsabilizaria esta empresa terceirizada pelos roubos dos nossos espaços de estacionamento nas vias públicas, já aconteceu. Eu apresentei este projeto, que sofreu a mesma ação de inconstitucionalidade. Agora, essa empresa aqui, ela vem, usa aí uma estrutura de nossa cidade, leva dinheiro, paga um pouquinho de imposto e fica por isso mesmo, não paga ninguém, enquanto outras cidades é a Zona Azul. O dinheiro do estacionamento, porque estacionamento rotativo é necessário, mas vão para os cofres públicos, São Paulo, outra cidade, nossa não, nossa vai para uma entidade, mas tudo bem, pelo menos isentasse então, aqui em torno da biblioteca, em torno do velório, em torno dos cemitérios, em torno dos hospitais. Eu venho falando isso há todos esses anos, e vou continuar falando, porque esta empresa precisa dar uma contrapartida maior para os nossos cofres públicos, não só levar o dinheiro embora. No entanto, o doutor Paulo Sérgio falou bem aqui, não tem o que fazer, temos que votar. Mas é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo. Com a palavra para falar no PDL, o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Já tem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de decreto legislativo 1481, que suspende por inconstitucionalidade a execução da Lei 7.369/09, que altera a Lei 5.654/01, para isentar do pagamento de estacionamento rotativo o veículo de pessoas com mobilidade reduzida e de oficial de justiça em serviço e o idoso. Um projeto de lei, estou falando aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que já passou também de minha autoria referente aos estacionamentos e recebeu também um veto que realmente deixou um pouco a gente triste, porque realmente nós aqui acolhemos a sugestão daqueles que nos procuram no dia a dia. Então, portanto, eu quero dizer aqui mais, senhor presidente, né, está aqui, né, a forma no qual a gente sabe, né, que a arte, e antes o mandamento constitucional aos documentos acostados, a posição é legal, quanto à iniciativa e à competência. Então, que possui o poder de suspender a execução da lei ou tal do ato normativo. Eu quero dizer mais, senhor vereador Paulo Sérgio Martins, que nesses estacionamentos rotativos deveria ter mais regulamentação ainda,
Porque muitas vezes nós sabemos que os manobristas daqueles estacionamentos, muitos deles talvez não têm a carteira de habilitação. Isso seria outro item que poderia o próprio vereador, no qual eu estou mencionando aqui, no seu projeto, que realmente constatou que não foi possível, mas nós temos muitas coisas, e até mesmo o senhor poderia colocar no outro projeto, apresentando outro projeto, com esta forma de regularizar também esses estacionamentos. Porque nossa cidade está tomada, senhor presidente, senhores vereadores, de estacionamentos rotativos, né? Nós sabemos que já foi passado por aqui um projeto de autoria do vereador Zé Dias também, e foi reprovado pelas autoridades competentes, aí, no qual foi um veto. Mas a gente não pode deixar que realmente nós, aos poucos, chegaremos lá. E é uma oportunidade de Vossa Excelência com o seu projeto. Eu fico feliz, levanto aqui, porque eu acho que dentro daquilo que realmente nós levantamos, precisava ter outras formas de regularização, mesmo a forma de trabalhar com aqueles manobristas, sendo com habilitação. Então, a gente sabe dos acontecimentos, não só na nossa cidade, mas pelo país, o que é ou a pessoa que manobra um carro de responsabilidade, até com a chave do proprietário. Então, portanto, está nas mãos de Vossa Excelência, para que possa também fazer desta forma, para que nós podemos ter uma garantia dentro de um estacionamento rotativo, no qual o senhor está citando em nossa cidade. Uma parte? Tenha a palavra, vereador. Só para esclarecer, Vossa Excelência, o rotativo é aquele da rua. Os estacionamentos particulares não estão previstos nessa lei. Então, a gente vai repensar no que o senhor falou. Exatamente, é por isso que a gente abordou os dois lados, porque tem muito a ver com esse assunto desse projeto de lei do senhor. Então, nós estamos aí, acho que é uma oportunidade do senhor elaborar mais um que possa ser feito amplamente, os dois inseridos em um só. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, o PDL de número 1481, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de decreto legislativo de número 1481. Próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 759, de autoria do vereador Gustavo Martinelli, de adiamento para a sessão do dia 29/11, da discussão do projeto de lei de número 10.897. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de adiamento para o dia 29/11. Esta presidência recebe o requerimento de número 758, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, para que façamos a discussão em urgência da moção de número 179, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, e ela vem com as assinaturas regimentais. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de urgência ao plenário.
Portanto, vamos agora fazer a discussão da moção 179, de apoio ao movimento dos carteiros pela valorização da categoria e melhoria nos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Em discussão a moção. E atém não, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apoio ao movimento dos carteiros pela valorização da categoria e melhoria nos serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O atraso na entrega de correspondências pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos está causando muito transtorno, não só à população, como também às empresas de Jundiaí e por este país afora. Na verdade, desde 1969, quando os Correios deixaram de ser um departamento, passando a ser uma empresa estatal. Nunca houve consequências como as atuais, tendo em vista o acúmulo de serviço, visto que o carteiro, símbolo da empresa, é sinônimo de credibilidade, confiança e pontualidade, sempre foi bem visto pela sociedade. Mas a política de desmonte e sucateamento da empresa impede a realização do concurso público, adiado desde 2008, a saída de 7.500 trabalhadores em 2 planos de demissão voluntária. Também no ano de 2008, agravou ainda mais as condições dos trabalhadores dos Correios, que contavam com um déficit significativo em seus quadros. Agora os Correios anunciam a realização de um concurso para a contratação de mais empregados, mas mesmo que ele seja realizado ainda neste ano, o número de vagas proposto pela empresa é insuficiente, conforme a estimativa da Federação Nacional dos Trabalhadores em Correios. Hoje os Correios precisariam contratar cerca de 30.000 trabalhadores. Por tudo isso, nesta ocasião, manifestamos apoio aos carteiros, que mesmo em número insuficiente e com acúmulo de serviço, sempre desenvolveram suas funções, respeitando tanto a empresa que trabalham quanto a população que precisa do serviço. E assim, visando estabelecer a normalidade da entrega de correspondências, posto fim aos prejuízos que vêm sendo causados à nossa população, atendendo às reivindicações dos carteiros. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que é o momento entre os sindicais no qual está envolvido na empresa de Correios e Telégrafos e também a própria empresa no qual nós estamos citando nesta moção. E digo mais, eu acho que está no momento de ver o que é a necessidade da sociedade. A sociedade que está perdendo através de uma greve que não tem mais fim. Esperamos que dentro desses dias termine essa greve e normaliza. Porque muitas vezes o atraso de correspondências, com grande responsabilidade, a sociedade vem a quem pagar a conta? A própria população, enquanto o sindicato de um lado, enquanto a empresa do outro. E nisso tudo reflete no bolso do consumidor. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, eu aqui quero pedir para os sindicais, no qual estão envolvidos nesta empresa e também a própria empresa dos Correios e Telégrafos, que realmente analisam e possa passar um sinal verde para que nós possamos buscarmos aquilo que realmente está atrasado mais de 30 dias. Então, portanto, o prejuízo é nosso, é de todos. Parabéns, eu agradeço, presidente. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão a moção de número 179 em votação.
Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovada a moção de número 179. Sétimo item da nossa ordem do dia, a moção de número 178, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, de apoio ao PL de número 1813, do deputado federal Onofre Santo Agostini, democrata de Santa Catarina, que institui a obrigatoriedade do Poder Executivo proporcionar tratamento especializado, educação e assistência específica aos portadores de autismo. Está em discussão a moção de número 178. Com a palavra o senhor autor, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a moção de número 178/2011, de apoio ao projeto de lei 1813/2011, do deputado federal Onofre Santo Agostinho, do DEM de Santa Catarina, que institui a obrigatoriedade de o Poder Executivo proporcionar tratamento especializado em educação e assistência específica aos portadores de autismo. O projeto de lei de autoria do nobre companheiro de Santa Catarina tem o objetivo de proporcionar aos portadores de autismo melhores condições de atendimento por parte do Estado. O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, a socialização, de estabelecer racionamentos de comportamento, de responder apropriadamente ao ambiente, segundo as normas que regulam estas respostas. O autismo é um dos grandes distúrbios da comunicação humana, comprometendo a socialização e a comunicação e a imaginação dos indivíduos. Pode ser ainda acompanhado de outros distúrbios como depressão, epilepsia e hiperatividade. E sabemos, senhor presidente, que nós temos aqui, para terminar, todas essas características muitas vezes confundem os médicos e prejudicam o verdadeiro diagnóstico para o efetivo tratamento do autista. Os sistemas de diagnósticos têm baseado seus critérios em problemas apresentados em 3 áreas, com início antes de 3 anos de idade, que são comprometimento na intenção social, comprometimento na comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo e com o comportamento de estresse restritos e repetitivos. Existem pessoas com autismo que conseguem ter uma vida normal, mas são minoria. A grande maioria luta por políticas públicas para obterem tratamentos mais eficazes, amparado pelo Estado, assim como os demais portadores de deficiências. O autista necessita de profissionais da saúde e da educação especializados para seu tipo de problema. E é em razão de melhoria na qualidade de vida das pessoas com autismo que apresentamos aqui o total apoio e a iniciativa. Então, peço aqui aos nobres pares que é uma moção, é um pedido deste vereador, sempre ouvindo a população que nos procuram todos os dias. Eu peço de coração a todos os senhores que hoje foi aprovado mais um projeto, mais uma moção, e tem aqui, eu creio que será a terceira aprovada hoje, porque o assunto é fundamental e merece um carinho de todos. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, nobre vereador Zé Dias. Continua em discussão a moção de número 178, em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovada a moção de número 178. Para a justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio Martins. Posso? Deve, vereador. Obrigado. 2-1. Vereador Paulo Sérgio, é que essa presidência irá suspender os trabalhos para, logo após a justificativa de Vossa Senhoria, para que possamos ouvir o nosso secretário de planejamento que se encontra na casa, para que possamos votar depois o item
do Wave nesta casa aqui, ok? Justificativa de voto, vereador Paulo Sérgio Martins. O senhor quer usar a tribuna, vereador? Não, melhor não. Melhor não. Só para parabenizar o vereador José Dias, eu acho que está aí, e os executivos estaduais e municipais, além do federal, deveriam ser favoráveis a esses projetos de inclusão. Eu recebi, no próprio Face, tem um post da minha amiga Maria Bueno, que tem um filho autista, e a própria diretora da escola, não sei se é estadual ou municipal, não deixou, pelo fato do menino ter 19 anos, não ser mais adolescente ou criança, né, que vai até os 18. Então, parabéns, vereador. Eu acho que essa medida tem que ser nos níveis federal, nacional, estadual e municipal, para que essas pessoas realmente possam ter a inclusão numa sequência de educação, e não a exclusão, porque eles já são pessoas que têm algum probleminha que deve ser sanado. Muitos deles de alta capacidade, né, e que devem serviço. Parabéns, vereador, e parabéns ao deputado que propôs tal ação. Vereador Val, eu sou alertado aqui pela minha assessoria legislativa que já cometi um ato falho, mas foi um ato falho porque não permiti ao vereador Paulo Sérgio, não percebi o pedido de fala dele na moção. Na moção não há justificativa de voto. Então, vereador Val, depois no grande expediente o senhor faça a sua fala, ok? Peço, então, mais uma vez, a compreensão de todos. Esta presidência suspende os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos esclarecer as últimas dúvidas em relação ao Wave, principalmente sobre a questão de algumas emendas. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.